dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Muito bom estar aqui com todos vocês. Muito feliz, pessoal. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Eu espero que vocês tenham descansado. Final de semana chegando aí, para a gente poder repor nossas energias e iniciarmos outra semana, né? Lembrando aí nossos jogos internos que já estão chegando, nossas provas, vai ser uma semana e tanto, né, pessoal? Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Hoje vamos trabalhar a disciplina de português com ênfase nos gêneros textuais. Vamos dar continuidade ao estudo do texto expositivo, tá bom? Texto expositivo. Professor, o que é um texto expositivo, como a gente estava trabalhando na última aula? Veja, o texto expositivo, pessoal, é um texto que apresenta características informativas, tá bom? Na última aula, a gente viu no nosso livro de gêneros alguns textos e fizemos algumas atividades sobre o texto expositivo. A gente já tem mais ou menos uma ideia de como é o texto expositivo, de como ele é estruturado, e nessa aula a gente vai fazer aí uma análise, tá bom? Nas características do texto expositivo, beleza? A gente vai dar uma olhada aí nas características do texto expositivo, beleza? Pronto, então, não vamos utilizar o nosso livro hoje, vamos utilizar alguns materiais aqui da internet e o nosso quadro virtual. Portanto, não precisam pegar o livro de vocês, vamos trabalhar apenas por aqui, beleza? Vou colocar o nosso cabeçalho para que a gente possa dar início à nossa aula, certo? Pronto, pessoal. Coloquei até o oitavo ano ali sem querer, perdão. Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui as características do texto expositivo. Primeiro, a gente pergunta o que é um texto expositivo. Eu já expliquei isso para vocês na última aula. Eu expliquei de forma bem clara que o texto expositivo ele tem como objetivo, tá? O texto expositivo tem como objetivo trazer uma informação relevante. Ou seja, é um gênero textual que tem como principal característica a exposição de uma informação relevante. É por isso que nós o chamamos de texto expositivo, porque nós estamos expondo a informação. Tá bom? Ou seja, estamos colocando ali aquela informação exposta. Beleza? Bom, então, ele tem como objetivo trazer a informação relevante, expor uma informação, tá bom? Que tipo de informação? Gente, é bom mencionar para vocês aqui que existem gêneros textuais que possuem subgêneros. Como assim subgêneros, professor? Como assim subgêneros? Existem gêneros textuais, pessoal, que eles apresentam uma categoria de subgêneros, ou seja, são gêneros que podem também ser enquadrados naquele gênero. Por exemplo, a gente tem a biografia, que foi um gênero que a gente é um gênero que a gente ainda vai estudar, na verdade.
A biografia, ela conta as principais informações de alguma pessoa, de um artista, de um autor, de um músico, enfim, tá? Então, a biografia, ela pode ser enquadrada como um gênero, um textual expositivo, porque ela traz informação sobre alguma coisa. A gente tem o artigo, divulgação científica. O artigo de divulgação científica aí também é um gênero expositivo, tá bom? Por quê? Porque ele traz uma informação relevante, ele traz uma informação para a sociedade. A reportagem, a notícia, enfim, todos esses são gêneros textuais expositivos, são textos expositivos, porque eles trazem informações relevantes sobre algum assunto. Beleza? Pronto. Pronto. Então, agora a gente vai olhar algumas características sobre o texto expositivo. Algumas características que são necessárias ao texto expositivo. Primeiro, deixa eu colocar aqui, deixar bem organizado aqui, né? Características. O texto expositivo precisa apresentar. Bom, são algumas características, pessoal, que precisam estar no texto expositivo, tá bom? Primeiro, informação relevante e comprovada. É necessário que vocês apresentem uma informação relevante, ou seja, informação importante, e que essa informação seja comprovada. E aí vocês podem utilizar, podendo ser utilizados recursos como infográficos, tá? Que a gente já estudou, a apresentação de gráficos, de estatísticas, tá bom? Que mostram dados, tá bom? Estatísticas, dados, fontes, tá bom? Ou seja, a gente pode apresentar aí cada uma dessas características em um texto expositivo, tá bom? Aí tem aí infográficos, estatísticas, dados, fontes, tudo mais. Beleza? Todas essas informações são necessárias para que você possa construir, formar um texto expositivo importante. Beleza? Pronto. Agora a gente vai ver algumas outras características do texto expositivo. Apresenta estrutura textual variável. Ou seja, pessoal, um texto expositivo ele não precisa seguir introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, ele pode seguir uma outra estrutura. Beleza? Você pode utilizar aí apenas a introdução e o desenvolvimento, não precisa concluir, né? Normalmente essa conclusão a gente atribui aí uma palavra final sobre aquilo, tá bom? Então, dependendo do outro gênero que ele for, ele pode apresentar características diferentes. Ele não precisa seguir aquela mesma característica, aquela mesma estrutura, tá bom? Pronto. Cadê? Vamos ver agora. Uso de conectivos, tá bom? Nós usamos aí os conectivos, tá? Que servem para realizar ligações, tá? O uso de conectivos. Quais são esses conectivos? A gente pode apresentar aí conjunções, a gente pode apresentar ligações, preposições, tá? Todos esses são considerados conectivos. E esses conectivos eles servem para fazer ligações entre as palavras para deixar uma ideia mais organizada, para dar uma ideia mais organizada ao nosso texto, tá bom?
Então, isso vai auxiliar para que nós possamos nos expressar com mais coerência. O que eu percebo muito em produções é que é o pouco uso de conectivos. Esse pouco uso de conectivos acarreta na má compreensão do texto, na má compreensão textual, beleza? E isso é algo que precisa ser trabalhado. Vocês precisam tomar muito cuidado com isso, beleza? Beleza. Essas são as principais características, tá bom, pessoal, de um texto expositivo. Agora, a gente vai trabalhar a classificação, tá bom? A classificação dos textos expositivos, tá bom? Deixa eu só explicar para vocês também a questão do emissor e do receptor, tá bom? Cadê? Pronto. Vou só explicar isso aqui para vocês, antes de a gente passar para essa parte aí, tá bom? Presença do emissor e receptor. Bom? Presença do emissor e do receptor. Pronto. Emissor, pessoal, é a pessoa que vai estar emitindo a mensagem, ou seja, a pessoa que vai estar passando, transmitindo a informação, tá bom? E essa informação ela deve ser a mais clara e objetiva possível, beleza? Por quê? Porque o receptor, tá bom? O receptor, ele é quem vai receber o texto, ou seja, é o leitor, beleza? O emissor é quem produz o texto e o receptor é quem lê o texto. Então, o emissor, ele precisa transmitir a mensagem de forma clara, de forma objetiva. Tá? É uma outra característica que eu vou mencionar aqui para vocês do texto expositivo. A mensagem ela precisa ser passada de forma clara e de forma objetiva. Tá bom? Mensagem transmitida de forma clara e objetiva. Tá bom? Mensagem precisa ser transmitida de forma clara e de forma objetiva. Por quê? Porque o receptor ele precisa ler o texto e conseguir compreendê-lo. A intenção da mensagem, do texto expositivo, é que seja enviada a mensagem, né, a mensagem, e seja recebida, tá bom, de forma clara, de forma que o leitor, o receptor, ele consiga entender aquilo, tá bom? Então, a presença do emissor e a presença do receptor. E a mensagem ela precisa ser transmitida de forma clara e de forma objetiva. Beleza? Emissor, quem produz, e receptor é quem vai ler. Então, é necessário estabelecer essas duas relações. Tá? Muito bem. Agora a gente vai trabalhar aí a estrutura, né, como eu falei para vocês, e a classificação dos textos expositivos. Beleza? A gente tem uma classificação específica aí para esses textos expositivos. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Classificação dos textos expositivos. A exposição pode se organizar de acordo com diversos esquemas textuais e temáticos, focalizando-se a forma. O texto expositivo pode ser narrativo, descritivo ou argumentativo. Do ponto de vista do conteúdo, pode ser científico, didático ou jornalístico. Tá bom? Pronto, só voltando aqui, estava tirando uma dúvida aqui do aluno. Então, vamos lá. Então, ele pode vir de três formas. Ele pode ser um texto expositivo narrativo, descritivo ou argumentativo. Ele pode apresentar essas três características. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre as três, tá bom? Então, classificação textual da exposição. A palavra expor remete, entre outras, à ideia de explicar um assunto. Isso aí a gente já sabe, né? Pronto. E quais são as principais características dessa exposição? Aí a gente tem aí, o primeiro tipo de texto expositivo é texto expositivo narrativo, tá bom? Vou colocar aqui, classificação, vou botar outra página aqui. Pronto. Classificação dos textos expositivos. Pronto, classificação dos textos expositivos.
Classificação dos textos expositivos. A gente tem o primeiro texto expositivo argumentativo. Bom, texto expositivo argumentativo. Beleza? Esse texto expositivo argumentativo, pessoal, ele tem como objetivo trazer argumentos sobre alguma coisa. Você vai analisar o tema, tá bom? E vai como se fosse trazer aí algumas observações acerca daquilo, algumas ponderações, tá? Algumas perspectivas acerca daquele texto. Você vai ponderar sobre algumas coisas no texto, beleza? Então, no texto expositivo argumentativo, o objetivo do emissor é trazer ponderações acerca de uma informação passada, transmitida, né? Então, no texto expositivo argumentativo, a gente tem aí uma ponderação. Aí a gente pode atribuir ao quê? Por exemplo, a reportagem, né? Reportagem. Por que a reportagem? Professor, peraí. Reportagem. Pronto. Por que a reportagem, professor? Um exemplo, né? Claro que não é o único, existem outros. Mas por que um exemplo aí, a reportagem? Porque, pessoal, a reportagem ela traz ponderações pessoais. O repórter, ele quando traz a informação, quando ele traz a notícia, ele também traz algumas ponderações pessoais acerca daquela informação, tá? Então, o texto expositivo argumentativo, exemplo aí, a reportagem, ele traz, sim, essas informações relevantes sobre alguma coisa junto com a opinião do repórter. E essa opinião do repórter, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer algumas ponderações sobre a notícia. Ele vai argumentar, ele vai trazer outras perspectivas, tá bom? A gente tem aí também texto expositivo, cadê? Texto expositivo descritivo. Texto expositivo descritivo. Dispositivo descritivo. O objetivo desse texto, pessoal, expositivo, é trazer uma descrição com a caracterização das coisas, tá bom? A gente encontra aí em classificações, a gente encontra aí em relatos, tá? O texto expositivo descritivo, ele tem como esse objetivo, ele tem como objetivo trazer informações detalhadas sobre alguma coisa. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa sobre uma cidade, né? Uma cidade no Brasil, uma cidade em Pernambuco. E aí você traz algumas informações sobre essa cidade, você explica como ela é, a população, os locais, né? Tudo isso. Então, isso é um texto expositivo descritivo, porque você tem como objetivo descrever ali, trazer informações detalhadas sobre aquela coisa específica, tá bom? Então, é o que a gente chama de texto expositivo descritivo, tá bom? Então, o objetivo do emissor é realizar uma descrição acerca de algo, trazendo informações detalhadas, tá bom? E, por último, a gente tem aqui o texto expositivo narrativo. Texto expositivo narrativo. Qual é o objetivo do texto expositivo narrativo? O objetivo do texto expositivo narrativo, pessoal, é simplesmente informar. Esse aí é o mais comum, tá? É aqui onde você apenas traz a informação e narra o que acontece, né? Ou seja, você vai falar sobre aquilo. Você vai focar mais no relato, tá bom? Daquilo. E aí você vai apresentar marcas de tempo, marcas de modo, marcas de maneira, tá? Porque aí é um texto narrativo. Então, você vai narrar, ou seja, você vai ditar todo o acontecimento, todo o relato, tá bom? Aí a gente chama de texto expositivo
narrativa. O objetivo do emissor é narrar, ou seja, relatar os fatos ocorridos. Apresenta marcas temporais e apresenta marcas temporais e de modo. Tá bom? Apresenta marcas temporais e de modo. Ok? Pronto, pessoal. Então, essa é a classificação dos textos expositivos. Beleza? Ó, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês no Class 0. Essa atividade vai ser o seguinte: eu vou querer que vocês façam uma pesquisa, tá bom? E tragam exemplos de textos expositivos, tá bom? Argumentativo, descritivo e narrativo, tá bom? Vou colocar aqui, atividade para casa. Trazer Pronto, mostrar exemplos de textos expositivos que sigam as características das classificações acima, ou seja, texto expositivo argumentativo, texto descritivo e texto expositivo narrativo, tá bom? Vocês vão mostrar, ou seja, 3 textos aí. Essa atividade tem data de entrega dia 30, dia 29 do 9, tá bom? 29 do 9. Beleza? Mostrar exemplos de textos expositivos que sigam as características das classificações acima. Você vai entregar dia 29 do 9, ou seja, 29 de setembro. Tá bom, gente? Então, é só essa atividade, tá? Vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar aqui o código para vocês copiarem, 1 minutinho, tá bom? Depois dessa segunda parte aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no Class 0. Vou deixar o quadro aqui 1 minutinho, né? Para vocês copiarem. Beleza, gente? Então, vou ficando por aqui. Novamente foi um prazer, tá? Desejo que vocês tenham uma ótima semana, um bom descanso. E nós nos vemos na nossa próxima aula, que será semana que vem. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo descanso para recuperar nossas energias, porque semana que vem são nossos jogos, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Fui.